E aí, companheiro? Tiroteio em escola, companheiro. Tiroteio em escola é tudo culpa do videogame, companheiro. É tudo culpa das armas, companheiro. Tudo culpa da direita, companheiro. Tudo culpa de todo mundo, menos minha, companheiro. Todo mundo é culpado, menos eu, companheiro. Ah! Sai daí, seu chato. Senhoras e senhores, vocês estão aí? Aqui é Márcio Stadlowski e esse é o Giro da Notícia IS, o seu jornal sem mimimi, sem choradeira, politicamente incorreto. E hoje vamos falar sobre videogames e tiroteios. Eu fiz questão de colocar aqui atrás imagens do jogo Doom, que saiu em 1993. A música que vocês estão escutando de fundo é black metal, claro, botei baixinha. E vamos explicar por que todas essas polêmicas não são a justificativa dos recentes acontecimentos de violência e massacre em escolas. No último dia 13 de março de 2019, nós tivemos um massacre em Suzano, aqui no Brasil. Foram 10 pessoas mortas, incluindo os assassinos. Nós tivemos nessa mesma semana passada um assassino lá na Nova Zelândia que matou 50 pessoas. Colocaram a culpa nas armas, colocaram a culpa no videogame, colocaram a culpa na direita, colocaram a culpa em todo mundo, apontaram dedos. E eu vou explicar para vocês, de uma maneira politicamente incorreta, quem são os verdadeiros culpados, quem deveria ser apontado o dedo, e justamente explicar como é que essa mídia politicamente correta faz umas coisas dessas, criando narrativas que beneficiam apenas a ela mesma. Politicamente correto. O nome já diz tudo, porque tem o nome política. Politicamente correto é tudo aquilo que beneficia uma ideologia política. Nós temos aqui a esquerda, cuja ideologia é comunismo, socialismo, marxismo e tudo que vier a beneficiar a eles. Tudo que beneficia a eles é politicamente correto. Tudo que não beneficia é politicamente incorreto, mesmo sendo a pura verdade. Então, o politicamente correto pode colocar a culpa em todo mundo, falar que defende os fracos, os oprimidos, e ao mesmo tempo atacar os mesmos fracos e oprimidos com homofobia, com racismo. Eles podem, porque a narrativa deles é a politicamente correta. Ou seja, para eles tudo vale, né? Deixa eu explicar para vocês aqui sobre videogames, música, filmes e a violência no mundo real. A violência no mundo real tem sim seus responsáveis. As pessoas são responsáveis pela violência que praticam. E essa violência, principalmente contra inocentes, não tem justificativa fora da própria pessoa que cometeu. Vamos explicar aqui sobre bullying. Vamos ter uma conversa politicamente incorreta sobre bullying. Por que bullying não é o culpado da violência nas escolas? Toda definição politicamente correta de bullying é besteira. Besteira, por 3 motivos. Primeiro, bandido não é vítima da sociedade. O bandido, mesmo que ele não tenha oportunidades na vida, a violência ainda assim é de responsabilidade inteira
dele um bandido, uma pessoa que não tem oportunidade da vida, ela não é vítima quando começa a fazer vítimas. Segundo ponto, a definição politicamente correta de bullying não faz diferença entre valentão e marginal. Entende o ponto? Tem o valentão, tem o marginal, e a definição de politicamente correta de bullying não faz diferença entre os dois. Ou seja, o seu filho pode voltar para casa todo quebrado, pode parar no hospital, sem os tênis, sem a carteira, sem o dinheiro do lanche, e as pessoas, a narrativa ainda vai dizer que o agressor não era um assaltante, não era um marginal, mas sim apenas um valentão na escola. Eu, quando adolescente, quando criança, 11, 12 anos, eu tinha que sair no soco com marginais de 15, 16, 17 anos ou mais. Se alguém faz isso com seu filho hoje, não adianta ter a narrativa de que, se apanhar na rua, vai apanhar dentro de casa. Não! Se alguém está tentando assaltar o seu filho, tenha certeza, é um marginal. Pode se intrometer sim, deita no chão o marginal, enche de soco até a polícia chegar e sim, vai ser uma boa ação. Politicamente correto criou essas narrativas de bullying e eu vou explicar aqui. Nenhum dos patetas que fizeram assassinatos e massacres em escolas nos últimos anos, desde Columbine, nenhum deles enfrentou bullying. Todos eles mataram inocentes. Nenhum deles pegou, nenhum dos patetas pegou aqui, eu vou escrever o nome do cara que fez bullying comigo, me bateu, não sei o que, e eu vou na casa dele fazer cacaca. Não, eles foram em escolas e mataram pessoas inocentes. Os assassinos de Suzano idolatravam o assassino de Realengo. O assassino de Realengo realmente fez um vídeo falando que sofria bullying, que apanhava na escola. O que ele fez? Denunciou justamente as pessoas que fizeram mal para ele? Não! Ele foi para a escola e matou pessoas inocentes. Ponto. Então a definição de bullying não justifica assassinos. Videogame não mata ninguém, mesmo sendo extremamente violento. Tanto é que temos bilhões de pessoas que jogam videogames, principalmente jovens, com a cabeça sendo formada e nenhuma dessas pessoas sai matando outras. Não é o videogame que manda a pessoa matar. Isso é tanto verdade que as próprias vítimas jogavam videogame, sempre escutaram música, sempre viram filmes violentos e nunca se corromperam. Isso é um problema do caráter da pessoa que vai lá e faz os massacres. E essas pessoas são verdadeiros culpados. Vamos explicar para vocês como é que a mídia especializada, politicamente correta, utiliza o bode expiatório para botar a culpa em todo mundo, menos nos culpados que convém. Nos casos aqui, política, nem os assassinos de Suzano, nem o assassino da Nova Zelândia que matou 50 pessoas tinham motivação política. Isso é tão verdade que a mídia utilizou-se das tragédias para tentar ligar os assassinos de Suzano
e o assassino da Nova Zelândia a política. Criminosamente anunciaram que o assassino da Nova Zelândia tinha uma motivação de extrema direita, sendo que o cara deixou todo um manifesto escrito, eu vou explicar o manifesto daqui a pouco, explicando que ele era ecofascista e que idolatrava a China comunista. Ecofascista idolatrando China comunista. O que isso tem a ver com a direita? Nada. Ele chega a escrever dizendo que não, conservadorismo é corporativismo disfarçado. Não quer nada com isso. O senhor é um conservador? E o assassino responde: não, o conservadorismo é corporativismo em disfarce. Não quero parte disso. O senhor é um fascista? E o assassino responde: sim, com certeza. A pessoa que será chamada de fascista é um fascista de verdade. E eu tenho certeza que os jornalistas vão adorar isso. Eu acredito em maior parte com o Sr. Oswald Mosley, as visões dele, e considero a mim mesmo um ecofascista por natureza. A nação com as ideias políticas e sociais mais próximas das minhas são a República Popular da China. Qual é a figura política ou partido na história que o senhor associa mais consigo mesmo? E o assassino responde: o senhor Oswald Mosley é a pessoa da história mais próxima dos meus credos. O senhor é de extrema direita? E o assassino responde: dependendo da definição, sim. O senhor é de esquerda? E o assassino responde: dependendo da definição, com certeza. O senhor é um socialista? E o assassino responde: dependendo da definição, os trabalhadores tendo direito aos meios de produção? Isso depende de quem são esses trabalhadores, suas intenções, quem verdadeiramente pertence os meios de produção, suas intenções, e a quem pertence o Estado e suas intenções. Então perguntam ao assassino: o senhor apoia Donald Trump? E o assassino responde: como um símbolo de renovação branca de identidade e por propósito comum? Sim. Como um político, como um fazedor de política e líder? Dear God, no. Deus, não. Bem, irmãos, eu ainda me lembro de todas as humilhações que eu passei nas mãos desses covardes. Eu era agredido, humilhado, ridicularizado, e às vezes que mais doía era quando eles praticavam essas covardias contra mim e todos em volta riam, debochavam, se divertiam sem se importar com meus sentimentos. Religião. Os assassinos de Suzano idolatravam o assassino de Realengo. O que eles tinham em comum? Era a religião islâmica. O assassino de Realengo passou os últimos dias, os últimos anos de vida dele numa mesquita. Ele foi convertido ao Islã, ele era extremamente religioso e matou por motivos religiosos. Isso a mídia não fala. Nós temos na Europa islâmicos matando pessoas, cometendo terrorismo quase toda semana. São vários casos de terrorismo e a mídia não quer
apontar dedos para o Islã, inclusive criou o termo islamofobia para não ter que lidar com a polêmica de questionar religiões extremistas e realmente violentas. Música. Para qualquer pessoa que apontar politicamente correto que o rock, que o metal, que o black metal são causas violentas, para cada um desses patetas que apontar que essas são as causas de violência, nós temos aqui o caso do funk carioca, que é o sustento do crime organizado no Brasil. Não interessa qual seja o artista de rock, metal, pode colocar um CD do Cannibal Corpse por 40 minutos, para cada palavra violenta, um CD do Cannibal Corpse, um funkeiro vai roubar um celular nesses 40 minutos. Isso mesmo. Funk carioca, baile funk sustenta o dinheiro, o tráfico, o crime organizado. Roubo de celular sustenta o tráfico, o crime organizado. E o funk carioca está na mídia, impregnou a mídia, está insustentável. Filmes violentos. Quando a mídia especializada, politicamente correta, vier falar sobre filmes, nunca se esqueça que a mídia politicamente correta aprova filmes sobre o Marighella, sobre Che Guevara. O que é isso, companheiro? Filme do Lula. Esses filmes que são com viés políticos e que idolatram justamente assassinos, torturadores e vigaristas, como é que isso não é causa de violência se é feito justamente para idolatrar esses ídolos, hein? Para doutrinar as pessoas. Vamos lá, a cereja do bolo. A cereja do bolo é que o atirador da Nova Zelândia deixou justamente um manifesto dele sobre as suas motivações políticas. E ao perguntado: você aprendeu sobre violência, sobre ser um assassino na música, nos videogames? Ele responde com uma piada. Ele diz: Spyro the Dragon 3 me ensinou etnonacionalismo. Fortnite me treinou para ser um assassino e a dançar o floss nos cadáveres de meus inimigos. Esse é a cereja do bolo. O assassino que matou 50 pessoas transformou quem aponta o videogame como motivação de massacre em piada. Esse vídeo politicamente incorreto, espero que tenha ajudado vocês. Espero que tenha sido uma conversa madura com vocês. Se utilizei o mau gosto das piadas para explicar meu ponto de vista, me desculpe, mas utilizar narrativa política, politicamente correta, para se fazer valer das tragédias, eu acho que é muito pior. Aqui é Márcio Sadokoski, do Giro da Notícia RS. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, clique no sininho e até o próximo vídeo.